Bem-vindos, pessoal, ao primeiro episódio do podcast da Crescenza, um podcast que é dedicado para o ramo da construção civil. Estou aqui com o meu sócio e amigo Rodrigo Cato, eu sou o Lucas Prachedes, e hoje, para o primeiro episódio, a gente tem um convidado mais que especial, tá? É o Henrique Oliveira, da Zite Engenharia, e para a gente está sendo um prazer recebê-lo, Henrique. E conta um pouquinho pra gente, Henrique, quem que é você aí como sócio atrás dessa grande empresa, se apresenta para o público e obrigado por aceitar esse convite. Não, legal demais, gente, eu que agradeço muito, por uma honra eu estrear esse podcast com pessoas tão bacanas aí que têm realmente mudado a construção civil, é uma coisa que a gente acredita bastante dentro da Zite, que a gente busca, né? Então tá aqui é uma honra, um privilégio, agradeço. E, eu sou o Henrique Oliveira, né, sócio da Zite Engenharia, uma empresa aí de 40 anos que tem um pouco desse propósito, né, de mudar a construção civil, né, de realmente inovar as coisas. A gente tem um dos pilares da empresa realmente é esse, da inovação, né, então é uma busca constante, mas é uma empresa familiar, né, meu pai fundou a empresa há 40 anos e a gente é a segunda geração, né, às vezes eu brinco lá, falo, a empresa tem 40 anos, o cara olha pra minha cara assim, mas como você tem 40 anos? Começou o bebê. E aí eu falei, não, já estamos na segunda geração, né, nesse processo de sucessão. Meu pai é presidente do conselho, né, tá sempre ali nas principais decisões e nos guiando aí, mas estamos muito felizes de estar aí junto, gente. Obrigado. Quero agradecer, né, de você ter tão solicitamente, assim, tão pronto em aceitar o convite, estar fazendo parte, compartilhar suas experiências com a gente, que, assim, eu já tive oportunidades de conversar com você e toda a conversa que a gente teve eu aprendi coisas novas e trouxe para dentro ideias e isso que a gente quer compartilhar com as pessoas que estão nos escutando, que estão nos ouvindo. Eu vi, assim, alguns projetos que eu confesso, assim, eu vi o projeto deles, eu fiquei, assim, encantado, assim, alguns projetos que chamam demais a atenção. Eu queria entender com você, como é que se dá o desenvolvimento desses projetos? Porque, assim, tem projetos que são extremamente incríveis, assim, que partem de uma mente criativa desde projetar até executar. Quais são os desafios que você encontra no meio do caminho aí? De fato, a promessa da marca é construir os clássicos do amanhã, né? Então, hoje o Zite, ele tem dois grandes significados, né? Um ele significa oliveira, em hebraico, e ele é uma fonética do Zeitgeist, né? Que é o espírito do tempo. É um termo alemão que traz ali um conjunto, esse clima intelectual, social de uma certa época do mundo, né, de alguma época da história, num certo período do tempo, e ele registra aquele momento, isso é chamado de Zeitgeist, né, o espírito do tempo. E a gente entende que a expressão máxima do Zeitgeist são as obras de arte, então a gente se propõe a fazer verdadeiras obras de arte, de engenharia e construir os clássicos do amanhã, né, então a gente não se propõe a fazer qualquer coisa, a gente quer fazer coisas bacanas e, graças a Deus a gente tem sido realmente abençoado com uma série de projetos muito bacanas, né. Então hoje a gente é uma plataforma de soluções em engenharia que a gente apoia o cliente desde a viabilidade até a construção final e a entrega, né? Então depende um pouco do projeto que a gente está inserido. Então hoje a gente tem grandes arquitetos ao nosso lado que gostam de fazer projetos com a gente pela qualidade de entrega, né? Então acho que parte disso vem desse legado, né, de poder ser chamado para participar de projetos tão bacanas e, enfim, ter conseguido ter feito essas entregas, né, de uma maneira legal. E aí a gente vem aos poucos também tendo alguma contribuição da arquitetura dentro de casa também, né? Mas o grande, vamos dizer, o grande motivador é realmente poder participar ao lado de grandes clientes e grandes arquitetos do projeto. E eu acho que a gente conseguiu trazer esses grandes projetos através dessa engenharia de valor que a gente chama, né? Então a gente consegue pegar um sonho ali, pegar essa ideia do arquiteto e transformar ela numa realidade, né? Então eu acho o grande case que a gente gosta de contar é Canoanã, né? Que é uma obra feita pelo Marcelo Rosenbaum e o estúdio Aleph Zero, né? Que tem como arquiteto principal Gustavo Trabo. E ali eles tinham, cara, uma obra realmente incrível na mão, uma obra toda em estrutura de madeira, que a ITA é a nossa grande parceira no que tange a engenharia, a madeira engenheirada, né? E ali a gente se pôs à prova mesmo, né? De como que a gente consegue traduzir aquilo a um solo cimento, como que a gente
elabora o traço do solo cimento para fazer o tijolo, como que é toda essa logística da madeira, como que a gente faz isso estando num lugar tão remoto, né? Então hoje a gente tem um time que está com a gente há muitos anos, que consegue de fato pegar cada cantinho da obra, pensar naquilo e traduzir nas verdadeiras obras de arte da engenharia, né? Então, de fato, são muitos desafios a serem vencidos durante todo o projeto e, enfim, temos aí de fato um portfólio que a gente se orgulha bastante e, enfim, estamos construindo alguns juntos aí, né? E eu vou dizer, eu fico assim encantado toda vez que eu vejo, porque são situações que a gente imagina assim, desde a mente que planejou até quem executou, como conseguiu fazer tudo isso. E você compartilhando conosco isso, acho que se torna mais tangível da gente pensar. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, um pouco polêmica. O arquiteto, ele é amigo ou ele é inimigo do cara que está executando na ponta ali? Cara, a gente hoje entende que assim, o maestro ali da orquestra, né, quem realmente pensa no sonho e tem toda essa questão da genialidade é o arquiteto. A gente entende que ele não é só um amigo, como é uma pessoa que está ali para expressar todo aquele sentimento, né, que tem. Tanto é que o nosso time de arquitetura interno, ele inicia com... A gente montou ele da empresa para atender, obviamente, algumas necessidades dos clientes no momento, né, que cada vez mais eles querem que a gente absorva serviços ali dentro, e um outro como nós engenheiros, né, eu sou engenheiro civil, então como a gente consegue traduzir aquilo para o mundo da engenharia, né, porque às vezes tem engenheiros que acha que não consegue entender a sutileza, a genialidade no detalhe, né, tem uma frase do Kogan que eu gosto muito que ele fala que Deus está nos detalhes, né, então de fato cada detalhezinho que ele pensa, às vezes a gente com um olhar de execução, muitas vezes a gente não consegue perceber, né, então acho que a gente tem essa humildade e tivemos acho que acertamos em trazer um time de arquitetos que eles vão receber as obras, né? Então, assim, o engenheiro, eles participam de uma série de momentos, não só no final, mas quando a obra está pronta, eles vão lá receber antes do cliente chegar, eles vão olhar com os olhos deles e falar, realmente, aquele detalhe foi absorvido. Então, tem um olhar da arquitetura, aquele olhar mais artístico, né, que é muito importante. Então, hoje a gente trabalha para um nível de arquiteto realmente que tem detalhes muito típicos. Então hoje você olha uma casa, hoje a gente está fazendo uma casa, por exemplo, do Gui Matos, você olha a casa e fala, essa casa é do Gui. Então como que o cara construiu isso, entendeu? Então são pequenos, nem tão pequenos, mas você tem ali detalhes e linhas que são extremamente importantes, né? E isso nem sempre é percebido por quem está executando a obra. Então isso é um cuidado que a gente tem muito grande de como traduzir aquela obra toda, aquele projeto em uma realidade. Isso é uma sensibilidade também, né? Desde o arquiteto a conseguir ali pegar o que o cliente né? Você falou, essa casa é dessa pessoa, então isso é uma sensibilidade dele e a sensibilidade de vocês para executar, porque o que a gente vê muitas vezes, até a pergunta foi muito, muito bacana do Rodrigo fazer, da questão dessa briga, né? Do engenheiro e do arquiteto, porque no SketchUp vai aceitar tudo. E depois como executo, mas às vezes não, é a falta de sensibilidade de ambas as partes, às vezes, mas eu vejo que vocês conseguem transitar muito bem, né, nisso. Então a execução de vocês, a gente percebe que vocês mantêm, né, o máximo que dá da questão do projeto, né, do que o arquiteto colocou. Se fica inviável, eu creio que já deve ter acontecido com você, de repente, de algo que não aceita ali na execução, né, um desafio às vezes que não é possível, mas vai chegar mais próximo, né, pela sua fala do que foi feito no projeto, né? Eu acho que assim, um dos grandes, não sei segredos, mas acho que o responsável por isso funcionar muito é o momento que a gente entra no projeto, né? Então hoje a gente a gente tenta sempre influenciar o cliente para a gente entrar no início do processo, né? Então, contratou o arquiteto ali, a gente já entra junto com ele desenvolvendo o que a gente chama de pré-engenharia, né? Então, entendendo todas as necessidades e o conceito arquitetônico e ajudando ele a traduzir. Então, porque no final do dia você tem um budget para atingir também, né? Você tem um cliente na outra ponta que na verdade, ele é o grande... o sonho é dele no final do dia, né? Através dessa sensibilidade do arquiteto, mas o sonho no final do dia dele, ele que vai habitar, né? E a maioria dos grandes arquitetos que eu sempre ouço falar, eles têm essa preocupação no uso daquele ambiente, né? Então,
ter o melhor conforto, né, essa beleza estética, obviamente ela importa muito, mas você tem todas as questões arquitetônicas para o bom desempenho da edificação. Então, o cliente final, ele é, né, o principal, na minha visão, é a pessoa mais importante, é o cliente final, né? Então, passa muito desse entendimento do que o cliente quer, como que o arquiteto traduz isso, né, e nessas obras de arte que a gente fala, e como que a gente bota isso de pé, né? Então, eu acho que é importante, por isso que o time de arquitetura ajuda muito isso, e os arquitetos, às vezes você tem muita impressão, o cara é intransigente, não aceita alterações, né, não tem, mas a gente entrando no começo, entendendo o partido arquitetônico, então a gente fala, cara, o que é inegociável para você, né? E aí a gente vem fazendo uma construção a 4, 6 mãos, né? A gente faz as coisas muito juntos. Então a gente fala, pô, eu queria que isso aqui fosse plano, eu entendo que isso aqui é uma laje plana, não posso ter vigas, isso aqui para mim é importante. Não, beleza, então vamos protender, vamos trabalhar com uma estrutura invertida em cima. Então você tem N soluções para fazer aquilo, né? Então você parte desse princípio, entende qual que é o budget daquilo, fala, cara, porque no final do dia você tem que pagar isso tudo, né? Exato, então é óbvio que você tem clientes que falam, eu quero, né, o projeto o máximo que eu puder ter, e, enfim, e a gente vai realizando isso. Mas tem muitas pessoas que falam, pô, eu quero gastar até aqui, eu entendo que no fim do dia, quando você fala em casa, no fim do dia ele é um produto que às vezes ele quer vender, então tem que atender o cliente final. Então tem um piso, por exemplo, nessa obra desse arquiteto que eu comento, que a gente está até executando ela agora. Quando a gente entrou no projeto, a casa custava R$16 mil o metro. E o cliente queria gastar R$10 mil o metro. Então a gente chegou no projeto e falou, cara, vamos lá, precisamos reduzir 60% da obra aqui, né? E obviamente não queremos perder espaço. Então o que não é pode funcionar, você não pode descaracterizar o projeto. Então junto com a arquitetura, eu falei, cara, para mim é um piso cinza. Não precisa, era um piso de, cara, R$3 mil o metro que estava inicialmente, né? Que é maravilhoso, lindo, mas, pô, que opções você acha que funciona aqui? Então, juntos a gente vem construindo isso e hoje a gente conseguiu chegar nessa meta, mudando formas de estrutura. Então, o que agrega? Então, era uma casa toda em concreto aparente. A gente, em alguns lugares, suprimiu o concreto aparente de áreas ali não tão nobres, né? Então a gente brinca aqui, pô, vamos no caminho do rei aqui, né? Onde que todo mundo passa, onde que agrega valor tanto para a parte externa, para a parte interna, e vamos manter isso, porra, full. E, pô, ali às vezes tem uma área de garagem, vamos tirar daquela área, vamos. Então a gente foi muito a 4 mãos, e aí o que eu achei mais legal, no final, quando a gente apresentou isso pro cliente, o arquiteto junto, né, ele sentou e falou, cara, você perdeu 0 do seu projeto, o seu projeto é o mesmo. Tá? A gente conseguiu chegar no budget, o seu projeto é exatamente o mesmo. Isso é maravilhoso, né? Então, pô, tinha uma linha minimalista, que tinha um muxarabe na frente, num lugar que não tinha exposição, sabe? Então, assim, a gente vai achando soluções para a gente manter o conceito arquitetônico, estabelecer ali todo o programa e atender o cliente. Você conseguir otimizar e fazer mais com menos, né? Isso também é importante. Uma coisa que, até puxando um pouquinho para o nosso lado, né, que me desperta um interesse até de como se posicionam, né, empresas como a de vocês ali, que pensam de forma diferente, que são referências no mercado, a respeito da sustentabilidade. Porque, assim, a gente já vê, né, essa bandeira da sustentabilidade, da obra limpa, menos emissão de CO2 e tudo mais, há um tempo já, há alguns anos, talvez até década, né, ali com essa questão desse apelo. Mas como é que você vê isso em prática mesmo, no dia a dia? Se isso realmente tem avançado, tem evoluído? Se há incentivos para isso? Qual é a preocupação, né, da empresa de vocês em relação a isso? Porque eu acho que faz total sentido a gente entender todos esses aspectos aí. E eu queria que você contribuísse conosco ali a respeito disso. Não, legal. Eu acho que essa é uma pauta também que é um dos pilares da Zite, né? Hoje a gente tem o ESG como uma coisa realmente prioritária dentro da empresa, tanto na parte social, governança e ambiental, é um grande pilar, né? Então, de novo, eu volto para essa parte da pré-engenharia, né? Porque a partir do momento que o projeto está dado, tudo definido, você perde algumas manobras ali e, obviamente, que a gestão da obra, você tem todo um cuidado de como fazer ela da maneira mais sustentável possível, você tem reuso de água, você tem
tecnologias de construção a seco, industrializações que tendem a ter uma emissão de carbono menor e você consegue sequestrar carbono. Então, hoje um dos grandes pilares que eu defendo é a madeira engenheirada, né? A gente fez Canoanã, só em Canoanã a gente sequestrou 1 tonelada de carbono. Cada metro cúbico de madeira é mais ou menos 1 tonelada de carbono que você sequestra, né? Quando você... Então, é o sequestro de carbono a longo período, né? Que eles chamam. Então, mas isso parte do processo arquitetônico, né? Então, você não dá para você mudar isso no meio do caminho, muitas vezes. Então, por isso que a gente gosta de entrar nos processos, porque às vezes a gente vê oportunidades sempre olhando a sustentabilidade, né? Então, até no caso que a gente fez junto lá, cara, o que a gente sequestrou de carbono ali puta, não é algo banal, entendeu? Então, a gente deixou de... Você tem o lado da segurança do trabalho também, que eu trago muito para essa parte de ESG junto, né? Não só o meio ambiente, né? A parte do ar, da água, mas como a segurança do trabalhador e mitigar riscos em cima disso. Então, ali no caso que a gente fez lá é um grande fundo, né? A gente subiu a piscina pronta, não emitiu carbono algum na parte de cimento ali, a gente reduziu muita coisa, usou muito menos mão de obra para executar, né? Então muito mais seguro. A gente teve um processo, enfim, na minha visão, muito sustentável ali. Então a industrialização ela vem muito em prol da sustentabilidade também, né? Então você gasta menos tempo, você tem menos transporte muitas vezes, né? Então hoje a gente olha para dentro como um grande pilar, sempre olhando o projeto nesse olhar, né? Puta, o que eu consigo inovar, o que eu consigo trazer sustentabilidade para dentro desse processo. Pô, vamos pôr um selo. Hoje a gente tem uma parceria grande com o CTE também, que na minha visão é um dos principais pilares hoje da construção civil. Quando você fala em sustentabilidade, me vem o CTE à cabeça, né? Então hoje estamos no Enredes, é uma iniciativa deles lá, sempre inovando, entendendo como você pode ser mais sustentável, né? Porque às vezes você fica ali num comodismo de é assim que eu faço, você perde muita coisa no meio do caminho, né? O que está sendo feito de novo? O que eles estão trazendo de novidades que eu posso incorporar de uma maneira muitas vezes mais barata, porque é mais rápido, eu tenho menos custos indiretos ali, e muitas vezes traz sustentabilidade para dentro do processo, né? Então, eu acho que o que você tem que ter sempre é esse propósito e essa visão da sustentabilidade, né? Então, como você consegue fazer aquilo de uma maneira mais sustentável? E às vezes pequenas ações, cara, são coisas super bacanas, assim. A gente tem hoje uma obra de Avaré, que é um loteamento. Pô, o pessoal fez uma horta lá, sabe? Uma coisa que você fala, uma coisa meio besta, mas, porra, o funcionário ia lá, pegava sua própria hortaliça ali, levava para casa. Então, são iniciativas simples de implantar. Sim. E, pô, geram um impacto super bacana, entendeu? Então, muitas vezes você fala, não, a obra tem que ser de madeira para ser sustentável. Às vezes são coisas simples, é um lava-pincel, é um lava-roda que você faz o reuso da água. Essas são coisas que, assim, você precisa pensar, né? Você precisa estar ali olhando como você consegue fazer aquilo de uma maneira mais sustentável. Você tem que ter a preocupação. Então, desculpa te cortar, isso começa até pela consciência, né? Você falou uma horta, mas isso vai no inconsciente das pessoas, né? E começa a mudar a forma que a gente vai tratando a obra, no nosso dia a dia. Então isso é muito importante. Aproveitando que a gente está no assunto aí entramos no nosso projeto da piscina, o que hoje você vê dentro do mercado, né, com a solução hoje que nós trazemos junto à Crescenza nas obras, o que traz para você aí como uma pessoa que está nesse ramo de facilidade, né? A gente você comentou um pouquinho da rapidez, né, desse tipo de produto. O que você enxerga tanto no nosso produto hoje, que está focado nessa questão desse ESG, ser rápido, né, e como no mercado em geral, né, que está partindo para essa construção mais rápida, né, que chega pronto, que coloca e é mais ágil, né? O que você enxerga hoje? Então, acho que você tem alguns pontos, né? Um dos que mais me motiva a buscar isso é a falta de mão de obra. Hoje a gente tem um problema sistêmico do mercado de falta de mão de obra, né? Então, a gente industrializando isso, você consegue mitigar muito desse risco, né? Então, isso é um dos pilares que me faz sempre olhar para a parte da industrialização. E quando a gente fala em piscina, cara, é um negócio tão sensível, né? Porque tem água o tempo inteiro lá dentro. Exato. Né? Então, cara, não pode vazar nunca, né? Exato. Então, a partir do momento que você consegue plugar uma industrialização com a segurança que vocês conseguem trazer no produto de vocês, é muito bacana, né?
e você tem toda a velocidade. A piscina, geralmente, ela é um ponto crítico do projeto, né? E isso em qualquer lugar que ela esteja. Se ela estiver lá no solo, né? Você tem toda a escavação. Então, se é um processo muito longo, você vai ter aquela área da obra empatada ali por um tempo, né? Se você consegue ir lá escavar rapidamente, pôr a piscina e resolver, cara, você tem intangíveis ali que muito rápido, né? Você consegue entrar num momento talvez um pouco mais adiantado da obra e já colocar ela direto, né? E se ela tá em cima, eu acho que, cara, aí é no-brainer ali, porque, você reduz carga, você... Mas, de novo, né? Eu entendo que com a piscina industrializada você tem menos chance de vazar, né? Sim. Do que uma que você vai fazer manualmente ali, fora do ambiente controlado, né? Você tá na obra, por mais que a gente hoje tem parceiros de impermeabilização super confiáveis e que funciona, quando você traz uma coisa que você fez na fábrica, num ambiente totalmente controlado, né? Com sombra e um processo muito bem estabelecido, a chance disso vazar, ela tende a zero, né? Então, e de novo, mais sustentabilidade para dentro do processo, um processo mais rápido, mais leve, né? Então, quando está em cima, é mais óbvio ainda. Enfim, são diversas vantagens que eu enxergo e que hoje nos faz, sempre que tem uma piscina, a gente já te liga e fala, dá para fazer essa aqui? Então, hoje, estamos com um pipeline ali dessas, estamos falando de 14, né, nesses próximos projetos que a gente está colocando, e muito isso, nenhuma foi concebida de maneira, essa piscina precisa vir pronta, né, é o olhar e de novo, essa preocupação de como que eu consigo fazer isso com o menor risco possível, da maneira mais rápida possível. Exato. E da maneira mais barata, porque a hora que você faz a conta inteira, né, que é isso que a gente consegue viabilizar, estamos viabilizando todas essas piscinas muito por conta disso. Você precisa tirar o prazo da obra, você precisa tirar os intangíveis, você precisa precificar algumas coisas que não é só, isso custa X, isso custa um pouquinho a mais, né? Na verdade ali até empatou, mas às vezes não empata, mas você precisa precificar algumas coisas que a quantas horas você vai gastar de funcionário subindo e descendo material para fazer a piscina lá na cobertura. Talvez seja mais consiga ser mais previsível, né? A gente consiga, com a questão do industrializado, trazer uma previsibilidade mais controlada, né? Talvez seja menos surpresas de modo geral, né? Eu acredito. E inclusive, até é legal você entrar nesse aspecto aí, que os clientes finais às vezes não tem, né? Você ali como tem uma quantidade de piscinas e você tem mais a noção do quanto custa, quanto vai, às vezes quando o cliente contrata vocês ou contrata diretamente a gente e ele está comparando com uma piscina de alvenaria, com um concreto armado, é o que você falou, às vezes ele coloca no papel ali a conta do preço final, né? Quanto custa a piscina tal. Isso não só para nosso produto, né? Todos os produtos que, na questão de chegar pronto, de ter uma agilidade, né? Aí a pessoa às vezes acaba comparando o preço ali. Só que é o que você falou, tem que comparar o tempo de obra, né? O que pode causar, porque assim, por mais que seja toda piscina de concreto armado bem feita, que a gente sabe que tem excelentes empresas, né? Com certeza parceiros seus que executam, a gente brinca que um dia essa piscina vai vazar. Pode demorar 50 anos, 60 anos, mas um dia a tendência do concreto é acontecer algo assim. E a nossa diminui muito. O risco, né, baixa demais. Um dia uma manutenção vai ser muito menor do que uma piscina de alvenaria. E aí a pessoa não bota no papel essa questão daqui a uns anos, né? Daqui a um tempo. Eu brinco que você tem que tangibilizar os intangíveis, né, cara? Quanto custa a sua piscina não vazar? Quanto custa você ter um dia de trabalho para fazer aquilo, né? Quanto custa você não correr o risco de segurança de trabalho e todo mundo tá envolvido? Então assim, cara, no fim do dia você precisa precificar um pouco isso, né? Porque, o cara vai estar fazendo a piscina, tem um acidente, por exemplo, lá, ou colocando a pastilha, qualquer coisa que pode acontecer ali, né? Isso tem um custo que pode ser muito maior, né? Então, se você não tangibilizar um pouco os intangíveis, você pode se enganar ali, né? Falar, não, X é a obra, né? Mas, quanto custa o entorno do negócio, né? Exato. Tem muitas pessoas que nos procuram que às vezes já se traumatizaram em relação à questão de mão de obra, né? Planejou, colocou na planilha e na hora de executar não encontrou a mão de obra e isso acabou causando alguns traumas ali, né, pro consultor. Quanto custa você saber que o custo é aquele e não vai mudar, né? Quanto custa essa segurança, né? E a gente fica feliz de poder contribuir com isso, porque é uma maneira que a gente se vê servindo, né? E realmente numa mudança de mercado.
A nossa empresa também ela atua no ramo, por exemplo, de deck ecológico, que tem esse viés de sustentabilidade, então a gente também se vê contribuindo em relação a isso. A gente trabalha com a parte de energia fotovoltaica, que também é algo assim extraordinário em relação também à contribuição para a área de sustentabilidade. Então, essa contribuição na mudança de consciência, na maneira que se dá obra, na diminuição e eliminação de CO2 e limpeza de obra, segurança de obra, e construir esses laços, essas pontes com os construtores e nos apresentarmos como amigos, parceiros que vão colaborar e construir algo juntos, para nós é algo muito relevante e importante. A gente se sente muito agradecido por essa confiança. Mas para pegar um ponto seu ali, uma contribuição sua, tem muitas pessoas que nos seguem que são pequenos construtores ou pessoas que estão iniciando no ramo da construção civil, pessoas que te seguem também, que tem a empresa de vocês como referência, que tem você como referência. Eu queria que você pudesse dar conselhos que vão talvez encurtar caminhos, que vão não encurtar caminhos de uma maneira ruim, mas de uma maneira inteligente, e que essa pessoa possa receber esse conselho seu, essa orientação sua, do que ela deve fazer para conseguir ter mais êxito nessa caminhada como construtor. E queria ouvir de você. Cara, eu acho que assim, você tem que ter... Você tem que buscar na sua cultura empresarial um pouco disso que eu falei, né? Então você precisa ter você precisa estabelecer o seu código de cultura ali, que é uma das bases que vai fazer com que você consiga ter solidez, né? Eu acredito que isso é um fator muito importante, mas essa cultura de que as pessoas que estão com você busquem esses caminhos, né? O caminho da sustentabilidade, o caminho da industrialização, o caminho, a gente chama isso lá dentro da Zite de senso crítico, né? Então, o senso crítico é uma coisa muito importante pra gente lá dentro. Tipo, será que tudo que está estabelecido tá? O projeto veio, tem alguma oportunidade ali, né? Então, acho que você precisa sempre entregar uma solução, entregar um projeto mais do que o cliente quer ali, né? Então, isso é uma coisa que eu acho muito importante, você ter esse senso crítico de olhar o projeto e tentar achar as oportunidades que tá dada ali, né? Pô, tem uma oportunidade de redução de custo, uma oportunidade de trazer uma segurança maior para o cliente. Então, esse olhar é muito importante de você ter. Eu acho que hoje você tem que pensar tem que ter uma visão de longo prazo, né? Não adianta, às vezes, você tem que tem que subir a escadinha, né? Eu gosto de falar isso, né? Então, hoje a gente, por exemplo, tá num universo que chega a algumas obras de 1 bilhão para orçar. Cara, ainda não pra gente, eu vou gastar uma energia, temos até capacidade de fazer isso, mas eu vou gastar uma energia tão grande dentro da minha estrutura que eu prefiro fazer as obras hoje estão fazendo obra de 300, que pra gente, né, é um degrauzinho que a gente vai escalando. Então, quando você tá ali começando, às vezes, cara, olha ali como que funciona, vai subindo esse degrauzinho de cada vez, vai sentindo as suas fortalezas ali, né, entendendo o que você consegue agregar para aquele processo de uma maneira que os outros não conseguem agregar. Acho que confiança, como o mercado da construção civil hoje, hoje a gente, graças a Deus, tem muitos parceiros que a gente confia realmente muito, mas você precisa identificar os seus ali, quem são as suas pessoas de confiança que vão conseguir te entregar, né? De novo, mapear um pouco esses riscos, né? Você está num ambiente que não tem mão de obra, que não tem um material, quais são as dificuldades daquele ambiente. Você precisa fazer uma gestão de risco muito importante. O mercado da construção ele tem uma margem reduzida e um risco muito alto, né? Não tem jeito. E aí, aos poucos, estabelecer essas parcerias com uma visão de longo prazo, né? Que é um pouco do que a gente está construindo aqui também. Então, fizemos alguns projetos juntos e aí já entendemos que essa é a parceria que a gente está estabelecendo, né? Então, a pessoa que está começando ali, ela tem que entender quem é o parceiro dela ali e ser parceiro, né? Então, às vezes, talvez você perca um pouquinho, mas vamos trabalhar com quem você já confia, né? Esse é um ponto que você tocou que, assim, eu concordo demais e até escutei isso essa semana, que as pessoas, elas têm que pensar mais, Gente, só vou dar um corte, porque meia hora a câmera para. Tá. Então, antes de você começar a pergunta, você não perder seu... Beleza. Tá. Isso é bom pra gente ir vendo o tempo. Meia hora a câmera para, mas são 45 minutos, né?
Isso, Qual que é o tempo? Não, o só pra mim saber o tempo. Não, o tempo eu acho que deu meia hora, porque na hora que eu comecei a gravar, Já eles começaram a deu falar. Sim. Então com meia hora ela corta automaticamente, Tá. tá? Aí eu vou dar um REC aqui de novo, aí vocês podem continuar só pra não atrapalhar sua linha de raciocínio. Perfeito. A hora que você falar, eu continuo. Beleza, gravando aqui. Beleza, gente, podem seguir. Uma coisa que eu gostei muito que você falou foi a respeito de pensar a longo prazo. Eu até vi essa semana um empresário que ele comentou que um dos principais erros é a pessoa querer grandes resultados em um pequeno espaço de tempo e não pensar que ela pode alcançar esses grandes resultados em um espaço mais longo de tempo. Então falta pensar a longo prazo. Pelo que eu entendi, no ramo da construção civil, e é um ramo extremamente complexo, vamos, né, ser realista, porque você está lidando com projetos, está lidando com algo assim que envolve muita coisa, né, desde parar trânsito, desde maquinários ali de peso e que vão envolver N coisas que precisam ser pensadas. Mas é isso, né, é realmente pensar a longo prazo e abarcar em projetos que realmente que consiga entregar, que consiga contribuir. Então, é isso que eu entendi e queria, né, de passar essa mensagem para as pessoas que estão nos escutando. Isso aí. Agora, trazendo a questão do mercado, Henrique, o que você pensa hoje no mercado brasileiro? Que a gente sabe que nós temos uma questão econômica que tem, né, uma tendência baixa, alta, passamos por pandemia, né, sabemos há uns anos atrás. Tanto no mercado nacional, como também a gente viu, né, que vocês estão partindo para o mercado americano. Como que é hoje a visão da Zite para isso? O que você vê do mercado, né, do alto padrão que vocês trabalham? O Brasil é montanha-russa, né, cara? Então, assim, você precisa aprender a enxergar as oportunidades e se proteger dos riscos, né? Então, hoje a gente tem uma visão muito estratégica e muito voltada para o longo prazo. Cara, se você pensar no curto prazo, você vai, às vezes, sei lá, comprar um terreno no momento que está todo mundo comprando e aquilo muda muito rápido, então, os juros está alto, são coisas, cara, os juros vai baixar, os juros vai subir de novo, é Brasil, então assim, é importante você sempre olhar para trás, né? Pô, a gente viveu coisa muito parecida recentemente, né? Pô, o que aconteceu depois? Então, eu acho que primeiro, você tem que ter hoje uma estrutura da sua empresa que te permita surfar esses ciclos, né? Então, muitas vezes a gente não tem obra, a gente paga, a gente parada, porque a gente sabe que a equipe é o principal motor que vai te ajudar quando você precisa, né? Então, assim, hoje a gente mapeia os riscos e se posiciona frente a isso. Então, de fato, a gente hoje está com uma posição internacional, iniciando essa empresa, muito para mitigar um pouco esse risco aqui, né? Então, como que você... aconteceu uma coisa que ninguém esperava aqui dentro, que pode acontecer, a gente hoje tem uma posição lá, então, o dólar subiu, o dólar caiu, a gente fica, não, o dólar subiu, o dólar caiu, vamos posicionar para se subir, se cair, eu tô em dólar, entendeu? Então, hoje estamos montando essa posição lá, muito olhando essa mitigação de risco, né, e você tá com uma receita em moeda forte, porque o dólar tá 5, será que não bate 7? Eu acho que não, mas e se bater, né? Então você tem que estar olhando para esses riscos e estar ali, né, dentro de um ambiente diferente do que você está inserido lá. E você, no meio do caminho, você acaba fazendo conexões que são super legais. Então aquela aventura que todo empresário gosta, né? Não tem jeito. Outra posição que a gente faz muito é de você se diversificar em Brasil, porque às vezes você está... o Brasil está de uma maneira, mas certa região não, né? Então hoje a gente enxerga, o que acontece no Brasil, né? O que está acontecendo? Então hoje a gente está com a nossa Zite Floripa, né? Por mais que a gente tenha uma atuação nacional, a gente já atua no Brasil inteiro, mas a gente quer atuar localmente em alguns ambientes. Então hoje a gente está o Zite Floripa, né? O Guilherme, que é meu sócio, meu irmão, hoje ele toca essa frente lá em Floripa. Estamos buscando oportunidades ali para aumentar a estrutura que a gente tem hoje lá, mas com esse olhar de mitigar risco e olhar o que está acontecendo lá, né? Florianópolis, Santa Catarina é uma potência, você pega as principais cidades de desenvolvimento, 5 estão lá, então é um lugar que a gente olha com muito bons olhos. Hoje a gente está com a operação de São José do Rio Preto, e região, a gente entende que o Noroeste Paulista é
cara, um ambiente muito bacana, tem muito dinheiro ali, tem muita gente que quer fazer virar daquilo, né? A Olímpia é a Orlando brasileira, São José, o Zanon, né? Ele fala que São José do Rio Preto é a Miami brasileira. Então, eu acho que são cidades que têm um potencial absurdo de crescimento, né? Então, o nosso conselheiro, o Ale Bossan, ele é de lá, então nos ajuda muito com essas conexões locais e estamos com essa posição lá. Hoje o Vitor está lá tocando essa frente. Então, de novo, olhamos para isso, estamos olhando alguma coisa no Centro-Oeste, porque o agro do Brasil é um negócio forte, então a gente já fizemos obra lá no Centro-Oeste, já fizemos um monte de obra, mas a gente não está localmente lá, entendeu? Não estamos falando com o sotaque de lá, não estamos com aquela embarcado com a nossa solução completa, oferecendo o que a gente tem lá, e muitas vezes essas regiões carecem um pouco desse profissionalismo que a gente entrega hoje com excelência, né? Então estamos lá, estamos olhando uma série de operações de como sair desse risco. Então, cara, é montanha-russa, vamos estar onde o Brasil é forte, vamos estar mais perto do agro, vamos estar onde está mais pujante a parte imobiliária e de desenvolvimento. O que está acontecendo com o fluxo de pessoas? Tem muita gente indo para Florianópolis, o Romero. Então você precisa ler um pouco do mercado e se posicionar com aquilo, né? Então, de novo, você precisa ter uma visão de longo prazo, né? Voltando até um pouquinho na parte dos conselhos ali para quem está começando, cara, você precisa estar do lado de pessoas que conseguem te ajudar com essa visão, né? Então, hoje a gente montou o conselho da Zite, que o Ale é nosso conselheiro estratégico, que nos ajuda muito a enxergar esse mapa, né? De falar, vocês estão olhando para isso aqui? Não, vamos se posicionar. Como a gente pode se posicionar para isso, expondo um pouco capital e aproveitando essas oportunidades, né? Então, assim, voltando para sua pergunta, eu acho que eu enxergo anos, cara, muito bons à frente. Eu acho que é um momento que muita gente vai aproveitar esses juros altos e vai fazer compras estratégicas de ativos, vai esperar uma melhora um pouco do ambiente para poder voltar a esses desenvolvimentos, né? Mas é uma época que eu acho que a gente vai entrar num ciclo muito virtuoso de Brasil aí. Eu acredito um pouco nisso. Temos que ajustar algumas caixinhas ali. Eu acho que vamos ter um momento interessante pela frente, temos que estar preparado para isso. Legal. Até esse conselho que você deu, e para quem está começando, né, e ouvindo esses conselhos aqui valiosos que o Henrique está dando, porque às vezes você pensa, poxa, mas a Zite já está enorme, eu não consigo estar atendendo lá. Mas olha para a sua micro-região, né? Então eu estou perto de uma cidade, eu atuo aqui numa cidade, qual é a cidade mais próxima que eu posso estar impulsionando? Isso aconteceu com a gente também no início, né? A gente estava mais para o interior, depois hoje a gente está localizado na Alphaville, então estar perto disso e ter bons conselheiros, né? Eu acho que isso faz total diferença na sua caminhada, você que está começando, você que está querendo empreender, voltando para a sua pergunta ali, eu acho que isso faz toda a diferença, porque você evita muito erro, né? Muito erro. E está preparado, porque eu também acredito, compartilho do seu pensamento de que a gente pode estar passando por momentos difíceis, né? Porém sempre vem, né, o amanhã, então, que é uma subida. Então, quem estiver preparado nesse momento, ouvir os conselhos e se estruturar, né, vai conseguir colher esses frutos lá na frente. E um ponto assim, muito importante aí é a crise, ela é justamente um momento de oportunidade, ela é a janela de oportunidade que se abre. Então, você vê pessoas como o Zanon, né, que é parceiro de vocês ali em empreendimentos, né, nos Estados Unidos, e se posicionando e falando, Rio Preto é a Miami brasileira. Ele já está trazendo uma energia, ele já está trazendo uma mentalidade que está tirando o pensamento da crise, da dificuldade, está trazendo uma mentalidade de vamos investir aqui, vamos fazer algo que seja relevante. Porque, quer queira ou não, essa energia ela gera movimento e esse movimento ele gera resultado, né? E grandes corporações, quando elas se mexem em direção a algo que elas acreditam, elas criam uma onda onde elas impactam uma cadeia muito grande de pessoas. E até aproveitando esse gancho, eu queria te perguntar, eu vi que você falou um pouco sobre o posicionamento, né, em demais regiões do Brasil, no que se tange em relação à questão de falar da mesma forma, absorver um pouco da cultura local para poder realmente dar um atendimento mais personalizado ali, estar presente todos os dias nessas outras regiões. Como é que você enxerga a Zite? Eu sei que é uma empresa que já tem muitos anos de história, mas como você enxerga a Zite daqui 5 anos ou daqui 10 anos aí nesse futuro aí próximo?
Legal, cara. Voltando só um passinho na outra pergunta, que eu acho que é um negócio muito importante cara, como que você tem que olhar para os lugares? Você precisa estabelecer muito bem seu propósito ali também, né? Acho que tem um livro muito bacana do Simon Sinek, que é o Comece pelo Porquê, né? Então, cara, a partir do momento que você entende seu porquê, você consegue tomar as decisões rumo a esse porquê, né? E eles te guiam. Às vezes você tem uma decisão para tomar que você tá num ambiente de crise e tal, você pensa, qual que é o meu... É ali, tá? Qual que é o caminho que me leva para lá? É aqui, aqui tá parecendo mais fácil, mas aqui vai me levar pro meu propósito de uma maneira mais estruturada. Então você consegue tomar decisões ali muito baseadas no seu porquê. Então isso eu acho que é uma coisa muito importante. Mas hoje o que a gente coloca assim, né? Hoje a nossa missão é ser a melhor plataforma de soluções de engenharia do Brasil, né? Então a gente não quer ser a maior. Eu acho que quando você fica muito grande, você perde um pouco de eficiência, né? Hoje a gente estamos hoje com mais ou menos 400 milhões em contrato, devemos estar faturando esse ano perto de 200 milhões de reais, estamos mais ou menos uns 15 canteiros ali, com um pipeline para entrar de uns 20, 25, de diferentes tamanhos, né? Então a gente tem hoje obras de 300 milhões, obras de 20 milhões, obras de 5, então a gente não tem muito tamanho de obra, né? Hoje a gente tem um processo que a gente consegue atender algumas, dependendo de região, dependendo da estratégia, a gente consegue atender obras às vezes um pouquinho menores, né? E obras estratégicas a gente consegue fazer também. Então hoje a gente se posiciona, cara, a gente quer resolver o problema do cliente, assim, esse é um pouco do nosso propósito ali, sabe? Tipo, a gente quer ter todas as soluções. Então hoje a gente está estruturando isso. Então a gente tem hoje a gente olha para a industrialização com esse olhar, né, de como entregar uma experiência muito legal para o cliente, e a industrialização apoia muito nisso, né, de você conseguir fazer as coisas mais rápidas, com preços mais assertivos, com uma experiência muito bacana, né? Então hoje a gente está desenhando o nosso ecossistema, trazendo empresas de industrialização, de steel frame, de empresas modulares, de piscina. Então a gente quer estar com a Zite dentro criar um ecossistema muito sólido aqui dessas soluções todas e oferecer isso ali nível Brasil, essa solução inteira, e num primeiro momento Estados Unidos, e estamos olhando para algumas outras coisas ali, mas acho que talvez expandir primeiro dentro. A gente hoje está olhando muito para a Flórida, na verdade, né? Então tem alguns estados ali que a gente quer avançar nesse roadmap que a gente tem de lá, e aí num outro momento outros países. Mas o principal, assim, uma grande energia cara, como deixar essa plataforma de solução o mais robusto possível, com processos e com parceiros e com um time muito sólido, assim. Então a energia principal que a gente gasta hoje esse processo de gestão nosso tem que ser, cara, perfeito, tem que ser muito bem rodado. Então hoje a gente tem tecnologia, tem software, tem uma série de treinamentos, a cultura é uma coisa que a gente hoje está fazendo muitos treinamentos internos, estamos trazendo essa cultura à luz de todo mundo, as rotinas, né, de gestão. Então a parte de feedback hoje é uma energia que a gente gasta muito para estruturar uma rotina ali muito sólida, né? Hoje a gente tem a Bases como um grande parceiro nessa parte de desenvolvimento humano, então a gente quer chegar nesse lugar, assim, de realmente a turma olhar pra gente e falar, pô, esse cara consegue resolver qualquer problema que a gente tem ali, e para isso precisamos de algumas coisas, mas a gente vai estar em localidades relevantes, com parceiros relevantes, entregando verdadeiras obras de arte de engenharia, né? Esse é um pouco da ideia. E obviamente, cara, a gente olha um pouco para essa parte de participações, de empreendimento. Então a gente tem ali um bracinho que a gente está brincando, que chama Zite Capital hoje, que a gente está estruturando isso. Enfim, tem hoje uma gama aí de uma série de empresas que compõem esse ecossistema para a gente conseguir chegar e ser a plataforma a melhor plataforma de soluções. Essa é um pouco da visão que a gente quer para 5 anos ali, né? Esse é um universo de 5 anos. Eu já vejo vocês fazendo isso, tá? É uma coisa que eu já enxergo eles fazendo, já fazem com maestria, já são referência. Eu acredito que vocês vão multiplicar cada vez mais esse conhecimento, cada vez mais vão impactar vidas, cada vez mais vão construir projetos relevantes, porque, assim,
tudo que vocês entregam já para uma obra, eu já enxergo como sendo algo muito completo, que traz assim diversas soluções, e que a gente trabalhou junto já em projeto, então eu pude ver isso. Isso aí. A gente está chegando aqui no final, né, do nosso podcast, e agora a gente sai um pouquinho do contexto mais da empresa em si, né? Eu gostei muito que você falou da questão de Deus ali até na formação ali do logo, do nome, né, do posicionamento. A gente se posiciona, cada um tem a sua fé, cada um tem a sua religião, mas não é sobre religião, é sobre negócios e Deus, né? Acho que agora puxar mais pro Henrique aí, tirando o crachá da empresa, aí, que a gente deixar uma mensagem final, porque hoje ser empreendedor em qualquer lugar do mundo é difícil, mas no Brasil a gente sabe que a gente tem vários desafios, né, a se fazer aqui e tem que ter coragem para enfrentar tudo. E eu queria perguntar para você o que você enxerga hoje como no seu negócio como Deus, que eu achei muito legal a ideia do posicionamento de vocês, e também uma mensagem que você gostaria de deixar, porque esse podcast vai ficar gravado, então a pessoa que vai assistir pode daqui a alguns anos estar assistindo isso, né? Os cortes vão estar disponíveis aí. A gente vai deixar também as redes sociais aqui da Zite, o pessoal seguir, a do Henrique, para vocês verem e comentar um pouco isso, que mensagem que você quer deixar, né, para o pessoal aqui que acompanhou a gente, e te agradecer já pelo obrigado a vocês, cara. Foi muito, muito legal poder contar um pouquinho dessa história toda. E, tirando um pouco o crachá disso aqui, eu sou um cara extremamente família, assim. Hoje, eu acho o grande alicerce ali, até que sustenta a família, para você conseguir ter esses altos e baixos, é você ter uma base muito, muito forte ali, né? Então, hoje, sou casado, eu tô com a minha esposa faz 18 anos, espero que tenha acertado, senão já tem feedback em casa. Eu tô com ela desde os 18 anos. Legal. A gente ela me enrolou um tempo, porque foi resolver ser médica. Acho que eu nunca mais achei uma consulta cara, porque tanta formação que, meu Deus do céu. Mas aí a gente casou em 2015. Tanta data, já aniversário de filho. Já tô hoje. E, aí, enfim, primeiro veio o filho peludo, né? Tem o Carlão, nosso cachorro. Legal. É um Golden, vai fazer 8 anos. E hoje a gente tem o Joaquim e o José, que, tudo é pra eles no fim do dia, né? Então hoje a família é uma coisa que, cara, é a prioridade, né? Então é uma empresa familiar, então eu tô no dia a dia com meu pai, vejo como a minha mãe foi importante para essa construção toda ali naqueles bastidores, né? De criação, de tudo isso. Então eu acho que essa base tem que estar muito bem estabelecida, né? São muitos pratinhos que o empreendedor hoje tem que olhar, e hoje dentro do tempo que eu tenho, eu consigo olhar para esses dois. É família e trabalho ali, e obviamente você tem que ter um cuidado, cara, com você mesmo. Então, como que você tá, saúde mental, toda a parte de cuidado físico, é uma coisa que agora tá na minha metinha ali de trabalhar mais isso aí, porque não tá tendo tempo não. Mas acho que dentro do tempo que você tem, cara, você precisa entregar primeiro esses dois grandes núcleos ali, né? Então é importante você ter sua espiritualidade de fato, é uma coisa que a gente traz bastante, que eu cresci muito com isso, né? De ter essas reflexões todas. E amigos, né? Acho que você tá cercado de gente. Hoje eu tenho um grupo de amigos muito, muito antigo também, que tá ali, que te conhece, que te apoia, né? Que, enfim, tá do seu lado. E essa cultura empresarial, né? Você tendo isso tudo, entendendo que, dentro da sua empresa você precisa ter isso também, a sua cultura vai ser um pouco lastreada nisso, né? Em pessoas que apoiam isso, que tem esse propósito também. Então, no fim do dia, a empresa acaba sendo uma extensão dessa família. Óbvio, você tem que tomar uma série de cuidados com isso também, porque, de fato, cara, ela tá ali para gerar resultado, ela tá ali para entregar, e a gente hoje tem um lado muito, cara, de humano, né? A gente gosta disso, tá na cultura, essa questão humana, mas sempre mirando uma entrega de uma coisa sustentável, que é isso. Estamos há 40 anos de janela aí. Cara, você tem que ter quem te apoia, porque em vários momentos você vai, de fato, cara, ficar chateado com uma coisa. São muitos clientes, são muitos contratos,
muitas partes envolvidas, a obra cara, sempre vai ter problema. Pô, a gente faz muito bem, então, cara, tem muito problema pra você resolver no meio do caminho, né? Então, é como você recebe aquilo, né? No fim do dia, cara, tudo é como você trata o que te é exposto ali. Então, a gente tem que estar com a cabeça no lugar para ir tomando as melhores decisões, cara. Legal. As bases têm que estar muito bem feitas, né? E isso é maravilhoso. Famílias e negócios, então até fica um gancho aqui, um convite para você voltar no próximo com o seu sócio, que mandar um abraço e não pôde vir aqui, né? Não esteve nesse momento. A gente pode estar tratando isso, acho super bacana, né? Família e negócio, você falou seu pai, estou aqui, então tem toda uma história, né? E obrigado mais uma vez. Quer perguntar mais alguma coisa? Acho que Não, só quero agradecer o Henrique, eu quero agradecer pela contribuição, tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo aí vai acompanhar toda a trajetória, vai ver todo o desenrolar e lá na frente a gente vai ver que a Zite já vai estar espalhada aí pelo Brasil, sendo talvez a maior empresa no ramo de construção civil, já é muito grande, mas talvez a maior do Brasil, com negócios ali estabelecidos dentro, fora, e a gente quer também fazer parte disso, a gente quer também estar junto com vocês aí nessa caminhada, conte conosco e estender aí esse cumprimento aí a todas as pessoas que fazem parte aí da empresa de vocês e parabenizar pelo trabalho que vocês têm feito. Obrigado a vocês, gente. Contem com a gente aí. Vamos estar fazendo muita coisa bacana junto aí. Tamo junto. Isso aí. Valeu. E fica o convite para seguir de fato. A gente tem hoje tem o canal no YouTube, né? Okay. Estamos no comecinho lá, mas tem um vídeo, inclusive, do documentário que a gente falou tanto da piscina. Tem um documentário lá que convido todo mundo a assistir. Tem algumas outras que a gente fez já de um produto que é super bacana também, que é um ProSolve, que a gente fez numa obra de um centro de diagnóstico ali, que, cara, uma tecnologia incrível que filtra o ar, é um documentário bem bacana também. Tem ali um pouco da história, no Instagram você tem ali, a gente fez a série dos 40 anos agora, estamos soltando a série dos pilares da engenharia, tem um pouquinho das obras, dos processos, como que a gente faz, então a gente tem tentado realmente entregar um conteúdo bacana. Vamos soltar um documentário agora contando um pouco dessa missão dos Estados Unidos que a gente fez, vamos soltar um de concreto aparente, que é uma tecnologia que é super complexa de fazer, e a gente fez hoje as 2 obras que a gente está lá no Brisas de Avaré, tem muito isso, então a gente fez um documentário para, cara, passar esse conteúdo mesmo para frente, ensinar um pouco a quem está com esse desafio ali, poder ter, né, uma base de informações mesmo, e enfim, uma série tem várias linhas editoriais aí que a gente está trabalhando. Legal. Então a gente vai estar compartilhando, né, compartilhando tanto as redes sociais, no seu YouTube, Instagram, e tá passando para que as pessoas elas possam estar seguindo e conhecendo mais o trabalho de vocês. Isso aí. Quero agradecer você que ficou até o final aqui desse primeiro episódio de uma série que vai vir aí. Agradecer o pessoal aqui da Clube Fiel, né, dos estúdios, o pessoal da edição aí que faz um trabalho maravilhoso com a gente. Se inscreve no nosso canal, inscreve no canal da Zite, a gente vai deixar todas as informações. E até o próximo. Obrigado aí.